O número de fechamentos de lojas do comércio varejista da capital, representadas pelo Sindlojas Porto Alegre, vem aumentando em ritmo muito mais do que acelerado do que o índice de aumento de novas empresas constituídas. Dados da Junta Comercial do Rio Grande do Sul mostram que no último semestre de 2015 foram extintos 1.081 estabelecimentos varejistas em Porto Alegre, sendo que no mesmo período somente 949 empresas do setor foram abertas. Alexandre Appel esteve com o presidente do Sindlojas Porto Alegre, o Paulo Cruz, para uma entrevista exclusiva sobre esse tema. O presidente comentou a sua participação no Observatório Social de Porto Alegre e a questão da violência que assola a nossa capital. Estamos sendo recebidos aqui no Sindlojas Porto Alegre pelo presidente Paulo Cruz, Paulo Roberto Dil Cruz, meu amigo no Facebook. Eu acompanho o Paulo. E está chegando lá da Câmara dos Vereadores. Eu perguntei, presidente, está fazendo o que lá na Câmara? Ele é vice-presidente para assuntos de gestão do Observatório Social de Porto Alegre. O que é esse Observatório Social de Porto Alegre? Bom, o Observatório Social de Porto Alegre é uma franquia de um Observatório Social brasileiro, que começou em Maringá, investigando tudo que era compra da prefeitura. Aí, para citar um exemplo do que aconteceu em Maringá e por que se disseminou pelo Brasil inteiro, e aqui em Porto Alegre nós fizemos essa franquia, é que uma prefeitura, por exemplo, comprava um comprimido de AS, que custava R$0,009, né? No empenho da compra, ele era feito a R$0,09. A diferença em uma compra de 200 mil dá R$400 mil. E esse dinheiro desaparecia, né? Então, hoje, o que é o Observatório Social de Porto Alegre? Ele investiga toda a compra de Porto Alegre. Toda a compra da Prefeitura de Porto Alegre é investigada pelo Observatório Social. Merenda escolar? Também. Todas as compras são fiscalizadas por voluntários. Advogados, médicos, dentistas, engenheiros. Quantas pessoas compõem o Observatório Social aqui de Porto Alegre? Bom, a diretoria nós somos em 18, mas tem em torno de 28 voluntários capacitados para que façam essa investigação fora do horário de expediente, que não tem remuneração nenhuma. Então, o Observatório Social, vamos dizer assim, que é a sociedade civil organizada investigando a coisa pública. Mais ou menos isso seria o resultado. E qual é o resultado das investigações da coisa pública do Observatório Social de Porto Alegre? Como é que está a nossa prefeitura? Muito bem. Opa, que notícia boa, olha aí. Ó. Temos que dizer que a Secretaria da Fazenda, dos departamentos e os órgãos que compõem o comercial da Prefeitura de Porto Alegre agem corretamente, as licitações funcionam. Houve nesse meio do caminho uma ou outra que nós impedimos que funcionasse através de comunicação à Secretaria da Fazenda, mas não foi nem por má fé, e sim por um erro de licitação. Um erro formal. Um erro formal. Mas realmente a gestão da Prefeitura de Porto Alegre na parte econômica é perfeita, né? Tem alguns problemas, impedimentos, vou dizer assim. Não sou partidário, como presidente de Sindlojas e do Observatório Social, nós não temos partido, nós temos sim um norte de fazer o que é preciso no Brasil, que são fazer as coisas certas. Por que o Observatório Social não atua em relação ao governo do Estado? Por falta de recursos, né? O Sindlojas de Porto Alegre, o SESCOM, o CDL, a maçonaria e alguns são mantenedores. Mantenedores, entidades mantenedoras. É uma entidade que não tem recursos próprios, né? Então precisa ser mantido. Para ser feito em relação ao governo do Estado, deveria ser, um projeto futuro que nós temos e que eu tenho certeza, Alexandre, que deve se realizar nos próximos anos, porque a sociedade ela vai começar a entender que se ela não participar, que se cada um não ver, o que está acontecendo com a segurança pública é um exemplo disso. Ninguém deu bola para o preso, o cara que está atrás das grades, o problema não é com ele, né? E aí agora ele não está conseguindo nem sair de casa porque está sendo assaltado a toda hora. Então, ou a sociedade brasileira, porto-alegrense, gaúcha, vai se manifestar, participar de entidades, de classe, de associações, de grupos e tal, para ter a sua cidadania respeitada, ou nós vamos ver o que estamos vendo.
que eu te convido a sair hoje pela noite aqui, às 10 horas da noite no centro de Porto Alegre. Tenho certeza que nós saímos com o celular na mão, nós vamos chegar numa rua sem o celular na mão. Só armado e mostrando para a vagabundagem que está armado. Mas mesmo assim... Porque aí ele recua e diz, ó, sujou ali e tal. Ele também tem um certo receio. Sem estar armado, não pode circular de noite. Exatamente. Não pode. Bairro Petrópolis, então, Paulo, nem pensar. Não, em qualquer lugar. Nas zonas de gente mais humilde, o pessoal sai de casa, o pessoal os ladrões estão entrando e roubando tudo que tem dentro da casa. Ontem houve um assalto em Porto Alegre, numa família, que entraram 4 meliantes com armas e roubaram tudo que tinha dentro. E levaram dentro dos carros da família. E aí tu vai fazer o quê? E aí nós vamos chegar e dizer, não, mas é o governo... E todo mundo diz o quê, Alexandre? Governo do Estado. O governador não faz nada, tem que não, se mexer. O governador não tem culpa, o que menos culpa tem. O Estado falido, vai fazer o quê? Não, e é uma coisa que vem de anos, é uma questão cultural. Hoje pela manhã, quando eu estava me deslocando para cá, eu ouvi na rádio uma notícia que em Candelária foi assassinada... Eu ouvi, uma menina de 15 anos. De 15 anos. 15 anos. O que é isso? Foi fuzilada. Foi fuzilada na parada do ônibus. Pelo ex-namorado de 24 anos, que provavelmente dizem lá que se suicidou. Mas o que ocorre? Isso é a banalização da violência. É verdade. Né? Então hoje, eu fiquei sabendo ontem, um amigo meu me contou, que os caras tem cara de vila que chega e pergunta, o cara tá te incomodando? Me dá 100 pila aí que eu vou lá matar. O cara estava colocando uma cortina na minha casa e contou isso. Isso é verdade. E aí ele estava Infelizmente é verdade. Ele estava me contando que o sobrinho dele foi veranear na guarda do Embaú e que estava na beira da praia, sentado numa cadeira, e que 2 traficantes resolveram se enfrentar. E cada um puxou a sua arma e começou a dar tiro. Um dos tiros pegou na coluna cervical do moço e ele está até hoje numa cama paraplégico. Tetraplégico. Na guarda do Embaú, que precisa passar um rio, que teoricamente era gente de recursos. Isso. Quer dizer, o Brasil inteiro, a situação de violência no Brasil inteiro, não é culpa de governo, não é culpa de ninguém, é culpa da nossa educação, da nossa sociedade. A culpa é nossa. A culpa é nossa. É nossa. É minha, é tua, dos que estão nos assistindo, é culpa de todo mundo. E enquanto jogarem a culpa nos outros, nós vamos continuar vendo o que está sucedendo no Brasil, com tendência de piora, sinceramente. Porque empreender no Brasil hoje está muito difícil, impostos altos. Tu sabe que a gasolina aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela está em média de R$13,90. Se tu atravessar ali o Mambituba, tu encontra a gasolina a R$13,34. É que o nosso ICMS é mais alto, né? Bem mais alto, né? Exatamente. E o valor do litro referência para o cálculo do ICMS, calculado pela Secretaria da Fazenda do Estado, ele é mais alto. Exatamente. Ele já é mais alto. Ele não é os R$13,90, ele já está em 4 e pouco. Pois é, só que acontece o seguinte, né, Alexandre? Esse dinheiro deixa de ficar no bolso do consumidor, sim, claro, que não vai gastar nas nossas lojas. Sim. Né? Agora nós tivemos eu vim dessa apresentação na Câmara Municipal, e uma da preocupação do secretário da Fazenda é que em maio tem o reajuste dos funcionários públicos. Houve a arrecadação... em maio. A arrecadação nesse último quadrimestre caiu 6,5%. Te pergunto, o funcionalismo público em maio vai aceitar que tem um decréscimo de 6,5% na sua receita, ou vão alegar que a inflação foi 11% e eles querem os 11%? Não tem como resolver essa equação. E aí, eu apenas estou expondo, eu não estou dizendo que é certo ou errado. O prefeito, essa semana, agora que passou, falou que talvez a prefeitura encontre dificuldades com o salário, coisa que nunca se tinha falado. O prefeito Fortunato foi muito franco. Paulo, hoje é segunda-feira, dia que o funcionalismo está recebendo seu salário, funcionalismo do Estado. Estão recebendo parcelado de novo. A expectativa do governador, até o final da semana, entrando mais receita, consiga liquidar. Isso é muito ruim, né, Paulo? É muito ruim. Tem estado, tem feito muito ruim, a situação toda de parcelamento é ruim, parece que é culpa do governo do Estado, sempre tem um culpado. E não é, vamos discutir a coisas. Ou a população discute os seus problemas, nós temos que chegar, Alexandre, se nós tivermos alguma diferença, nós temos que chegar a um entendimento no denominador comum. Concordo. Ou se nós formos fazer um negócio, tu não pode fazer um negócio comigo que o teu negócio vai quebrar porque fez um negócio comigo. Claro. Nós temos que chegar no entendimento,
é um ganha-ganha. E a vida numa sociedade, ela é assim, é um ganha-ganha. Isso está acontecendo, por exemplo, várias lojas fecharam. Era isso que eu queria te perguntar, Paulo. Essa semana que passou, nossa assessoria de imprensa aqui do Cindy Lojas mandou uma pauta para o Consumidor RS. Fecharam mais lojas em 2015 do que abriram. Na hora que essa matéria entrou no portal do Consumidor RS, ela é repercutida automaticamente na fanpage do Consumidor RS. Aí eu tenho a senha, entrei na fanpage do Consumidor RS e comecei a olhar. Em 1h30, 393 pessoas acessaram essa matéria. De diversos lugares do país. Me fala um pouquinho sobre isso. Que lojas fecharam? Eram lojas ruins? Não. Que lojas abriram? São lojas novas? São franquias? O que está acontecendo, Paulo? Por que essa diferença, esse gap aí? Bom, isso aí é uma coisa normal em uma crise. Normal é abrir e fechar em lojas. Tem lojas que os proprietários param, como houve o caso do proprietário de um lojista antigo, que é o Bronzato, né? Ficou velho, os filhos não quiseram tocar o seu negócio, fechou a loja. São várias razões. Mas aquela loja Bronzato ali do Bourbon Country fechou também? Fechou também. Fechou também. A família resolveu não ter mais o seu negócio. Meu amigo Bronzato. Mas é. Engraçado, eu não notei no Bourbon Country fechou, que é perto da tua loja ali, não é? É perto da minha loja. É a informação que nós temos aqui. Nós recebemos um comunicado deles. E aí o que ocorre, tá? Várias lojas, é normal num shopping center, as lojas abrem e as lojas fecham. Isso. Agora, o número de lojas que fecham é maior que o número de lojas que abrem. E isso vai se acentuar nos próximos meses. Quer dizer que os shoppings vão diminuir o mix de lojas? Não que eles vão diminuir, porque o shopping é um empreendimento que ele não pode ficar sem lojas. Ele não pode ficar com não loja pode vazia. ficar. Então ele vai renegociar com novos lojistas. Então, o que ocorre? Prazo de carência, alguma coisa assim? O aluguel menor, uma coisa assim. Não com os que estão. Tá? Isso é uma coisa também normal do mercado. O mercado rege a procura, a oferta e a procura. Uma passagem aérea hoje está bem mais barato do que estava há um pouco tempo atrás. Por quê? Porque não tem procura. Né? Então, o lojista, o que nós vamos ver aqui é vai aumentar o número de lojas que fecharão. Essa estatística que foi apresentada agora pelo Cindy Lojas é uma estatística que vinha acontecendo até agora. Mas isso era assim todos os anos? Ou o ano de 2015 foi pior? Não, ao contrário. Nos outros anos abria muito mais do que fechava. Abria mais que fechava? Muito mais do que fechava. Nós tivemos um incremento de lojas em 2012, 13, 14 muito grande. O que aconteceu foi em 2015 que veio a crise e que nós vamos permanecer em 2016. Que eu acredito que aí haverá uma acomodação do comércio. Por quê? Quando isso? Em 2016. Esse ano? Esse ano vai acontecer uma acomodação. Porque as empresas que não têm suporte para... Se nós vendíamos, eu vou te citar um exemplo. Tu vendia, o mercado aqui consumia 1 bilhão por mês. Sei. Passou a consumir 900 milhões, esse 100 milhões saiu de algum lugar. De algum lugar, de algumas lojas. De algumas lojas. E essas lojas vão ter que fechar, porque não vão conseguir cumprir seus custos. Então quem? Né? Em determinados locais, em determinados shoppings, lojas que estão com os custos mais altos. Por exemplo, a energia elétrica subiu 38%. Não, é uma coisa inacreditável. A energia elétrica é insuportável. Insuportável. O meu filho tem uma loja na CIS Brasil que ele pagava em média no ano passado muito cara, uns 700, 800 reais. Esse ano está 1.700. E aí diz que subiu 38%. Mas é que tem aquele outro gatilho da bandeira vermelha. Bandeira vermelha e essas coisas assim. Então, Alexandre, é muito simples. Essa é uma equação simples, não tem nada de anormal. O mercado então vai cair um número de lojas. Caindo o número de lojas, o que acontece? As lojas que se mantêm vão começar a ter um acréscimo na venda, em parâmetros do ano anterior. E os funcionários que perderam emprego vão ser absorvidos pelas lojas, pelas outras lojas? Não. Não? Não. Nós já estamos sentindo desemprego e nós vamos sentir. Hoje há uma facilidade. E tudo isso o mercado vai absorvendo. Quer dizer, você não consegue... quando nos últimos anos nós tivemos no nosso dissídio, sempre houve um crescimento. 1,5%, 2% crescia em relação à inflação.
Agora que há um decréscimo nas vendas, você não vê isso. Não cai. Ao contrário, se mantém. Então, o que acontece? Tá? Eu não estou dizendo que seja normal, mas o que acontece? A gente tem que falar o que acontece. É que vários lojistas estão pagando um salário muito alto, aí se desfazem do funcionário muito alto para botar um funcionário mais barato. Mais barato. E isso é o mercado. Nós estamos numa situação de mercado, Alexandre, bem clara, que nós vamos ter lojas fechando, né? Rede de lojas fechando. Você vê que aqui fechou a Gap. A Gap fechou. A Gap Pois é, isso aí para mim foi um espanto. é uma empresa nacional que tinha várias marcas, que detinha várias marcas e que trouxe. Para entender, para quem está nos ouvindo... Tinha uma loja lá no Barra Shopping? No Barra Shopping. Fechou aquela loja do Barra Shopping? Fechou aquela loja do Barra Shopping. Fechou, várias outras lojas fecharam no Brasil deles. Dessa rede de lojas. Mas, Alexandre, isso vai acontecer mais. Vai acontecer mais? Por que o americano que tem um comércio pujante não vem para o Brasil? Por quê? Porque é simples. É muito difícil de ganhar dinheiro no Brasil. É muito roubo. A carga tributária é muito grande? A carga tributária é grande. O roubo é grande? O roubo é grande. A indústria da reclamatória trabalhista é enorme. Precisamos revisar a legislação trabalhista, né? Precisa modernizar. Modernizar. Quer dizer, de cada R$1.000 que o cidadão ganha, na verdade, ele consome 250. O resto fica no meio do caminho em impostos. Que absurdo. É um absurdo. O preço dos automóveis no Brasil. O cidadão não vê isso. O cidadão não sabe quanto paga. Precisamos de um novo país, né, Paulo? Exatamente. Um novo modelo de país, 35% da energia elétrica é imposto. Será que eu olhei minha conta de energia esse mês, que ela veio altíssima por causa desse calor senegalês, manauara, de Porto Alegre. Tem horror desse calor de Porto Alegre, horror disso. Olha, eu morei em Salvador, o Rio de Janeiro, onde eu morei também, é um calor horroroso. Mas as contas de energia, o que o nosso quilowatt-hora aqui é caro. Mas eu estava olhando na conta, os impostos, Paulo, me deu uma dor no coração. É em tudo. Eu paguei R$300 na minha conta só de impostos. Nós pagamos, em relação aos Estados Unidos, 2 ou 3 carros. 2 ou 3 carros. Em relação à Argentina, aqui do lado. E nós nos acostumamos... Eu vi a notícia hoje de manhã, eu já tenho uma notícia... Observatório Social neles, Paulo, não tem outra saída. Eu vou Observatório Social uma notícia que o brasileiro gastou em janeiro, no exterior, 62% a menos do que no ano passado. Voltou a números de 2010. Mas o marqueteiro do PT, o João Santana, gastou milhões lá fora. Bom, esse aí gastou dinheiro. Mas ele vai ter que se explicar, né? Não, já está preso. Eu vou fazer uma pergunta, presidente, para encaminhar aqui o fechamento. Já estou sendo avisado pela colega aqui do Sindiclojas para a gente encerrar a nossa entrevista. O presidente tem reunião almoço hoje, não é isso? É reunião almoço. O cardápio é bom da reunião almoço? O cardápio é normal. É normal? É normal. O pessoal não pode comer muito para não engordar. Mas a pauta é boa? E, na verdade, digerível? É digerível. A pauta é digerível. Aqui o Sindiclojas tem um comitê gestor, né, de vários empresários que participam, como a Arcione Piva da Elevato, o Ronaldo Serikov. Esse pessoal todo vai estar aí? Esse pessoal todo está aí e faz a gestão do sindicato junto com o presidente. Nós podemos fazer umas imagens desse pessoal já chegando, que já deve estar aí? Sem dúvida. Na sala grande de reuniões ali? Na sala grande de reuniões. Então nós vamos fazer umas imagens em seguida, só imagens. Não vamos incomodar muito aí. Para a gente concluir. Eu abro meu Facebook e vejo o Pedro Ernesto Denardim, meu amigo, fazendo um desabafo sobre a violência em Porto Alegre, que não aguenta mais. Governador, pelo amor de Deus, governador. Como é que os lojistas estão enxergando a violência em Porto Alegre, Paulo Cruz? Não, eles não estão enxergando. Não estão enxergando? Não. Eles estão sentindo. Estão sentindo. Estão sentindo diariamente. Diariamente. Muitos dos nossos lojistas hoje pagam... O que nós gastamos em segurança, a implicação... Eu vou só te citar um exemplo rapidamente. Me cita, por favor. Sai um telefone, é vendido. Aonde é feito aquele telefone, vamos dizer que ele seja fabricado no Brasil, tem todo um sistema de segurança. Isso. E guardas na saída e tal. Isso. Ele vai para a transportadora, que tem todo o sistema de rastreamento para transportar, e seguro. Logística perfeita. Vem para a loja. Pra loja. A loja paga um sistema antifurto, tem segurança, tem...
quanto impactou no preço final desse telefone? 40% no mínimo. A nossa insegurança. Entende? Então o lojista está sentindo. Eu vou te dizer o seguinte, Alexandre. Nós estamos trabalhando em prol de um projeto da segurança pública que não vem a público. Nós estamos trabalhando junto com outro sindicato, que é o SINDA, né? E estamos pensando em apresentar para o governo do estado, junto com outras entidades, um projeto viável, mas não a curto prazo, a longo prazo, para que se resolva o problema. Porque o problema de segurança, ele está aumentando, as estatísticas estão aumentando, a polícia coíbe, a brigada prende, a polícia civil prende, as leis soltam, não é o juiz que solta, as leis soltam. Quer dizer, tem que haver uma alteração total. E a primeira alteração que tem que haver é na pessoa que está lá na televisão, sentada, assistindo. Não é com ele, é com ele. Cada cidadão tem culpa do que está acontecendo. Se não der a sua contribuição... mas as pessoas costumam dizer o seguinte: não, mas eu pago meus impostos. Eu quero saúde de graça, porque a Constituição diz que não tem. Eu quero segurança de graça, porque a Constituição diz que tem. Não tem. Não tem. Por exemplo, a Associação de Moradores tem que contratar a empresa de vigilância particular para fazer guarda nas ruas de noite. Exatamente. Não tem outra alternativa. Não tem. Nós temos fortes empresas de segurança no estado, na capital. Aqui nós temos empresas muito importantes. STV, meu Deus, essa outra aí, como é que chama? Tem diversas empresas. Tem diversas empresas de segurança. Ubner. Essa. Ruder. Que mais tem outra aí? Epavi, grupo Epavi fortíssimo. Quer dizer, tem que botar segurança nas ruas. Carros de noite circulando nas ruas, com os agentes armados, porque eles têm porte de arma. Mas tu viste o que não fizeram? Não tem outra alternativa. Fizeram no bairro Bom Jesus essa semana. Meu Deus, nem me fala. Tiros, foram 1000 tiros. Eles sentavam na porta do carro e saíram dando tiro. Mataram um comerciante de 69 anos. Coitado homem. Né? Não tinha nada a ver com o peixe, se escondeu e levou uma bala na cabeça. Bom, vocês estão trabalhando nesse sentido? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós, como entidade... Vamos dar essa notícia importante, quem nos assiste. São 4 milhões de telespectadores, toda a região metropolitana nos assistindo, fora na internet, nos vem no mundo inteiro. Vocês estão trabalhando isso, Nós estamos trabalhando isso. A gente não deu publicidade ainda. Não tem pai nem mãe. É um projeto da sociedade. Perfeito. E isso nós estamos articulando junto com o SINDA. No momento adequado vem a público. E nós vamos fazer... como eu penso. Como nós pensamos aqui no Sindicato. Nós temos que pensar o bem comum. Claro. Com o bem comum, todos vão viver melhor. E é isso que está precisando para a sociedade. Nós somos uma sociedade doente, nós estamos na UTI. Concordo, na UTI. As pessoas não estão vendo que tem que ajudar. Depois que eu vi aquela senhora velhinha, paraplégica, que você puxava pelos cabelos dentro do carro no Rio de Janeiro, eu cheguei à conclusão, nós estamos no fundo do poço mesmo. Paulo Cruz, obrigado, boa reunião. Vamos fazer umas imagens ali agora. E vamos nos despedindo aqui direto do Cindy Lojas Porto Alegre para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.